Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar sobre uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração. E eu quis trazer essa reflexão mesmo, que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque eu acho, assim, que a gente não colocar Deus como prioridade é uma das principais formas de se afastar, de, enfim, se distanciar de Jesus. E todas as vezes que eu me distanciei dele foi por causa disso. Então, isso já aconteceu várias vezes comigo. E atualmente Deus está dizendo: toma cuidado, porque você está tomando o mesmo caminho errado que você tomou antes. Então, basicamente, o assunto vai ser sobre as coisas do mundo, né? Coisas que aparentemente não são perigosas, mas o perigo está na forma como a gente lida com essas coisas. E eu quero começar lendo um versículo que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, e diz assim: Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: O Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Então eu queria começar falando sobre esse alicerce que é o Senhor, né? Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente se apaixona por ele. A partir desse momento, ele se torna não só o salvador da nossa vida, mas também o Senhor. Então, ele sendo nosso alicerce, essa vida nova, Deus mesmo, ele rege a nossa vida. Ele cuida das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, de tudo que a gente faz. E tudo que a gente faz acaba se tornando algo feito para o Senhor. Então tudo tem um propósito. Só que o que acontece é que com o tempo, esse alicerce, ele pode ser abalado. Não por Deus, mas por nós mesmos. Nós, às vezes, com as coisas do cotidiano, a gente pode acabar trocando o nosso fundamento. E é isso que eu quero dizer hoje pra gente tomar cuidado. Então diz: o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. Quem é esse alicerce, né? Na verdade, esse alicerce é Jesus, porque é através dele que a gente tem um relacionamento com Deus. E como que a gente impede Jesus de ser a coisa mais importante da nossa vida? Colocando outras coisas no lugar dele. E, bom, a gente sabe que existem várias coisas aí no mundo que a gente pode colocar no lugar de Jesus. Só que às vezes a gente demoniza muito as coisas mais diferentes, assim. A gente condena a pornografia, a gente condena a mentira, a fofoca, a gente condena a idolatria a deuses criados pelo ser humano, mas a gente não fala sobre colocar no lugar errado, por exemplo, uma música, um filme, uma série, porque colocar essas coisas no lugar de Deus também é idolatria e também é pecado, e a gente não fala muito sobre isso. Então eu queria trazer essa reflexão, porque ultimamente eu tenho pensado muito sobre essas coisas, sobre os filmes que eu gosto, sobre as séries, sobre as músicas. E eu, particularmente, eu gosto muito de filme, eu gosto muito de música, e eu acho que todas as coisas que eu gosto nesse sentido, elas vão fazendo parte da minha personalidade. Então, eu gosto muito de ter as músicas que eu gosto, porque teve uma época que eu escutava muita música triste, assim, muita música depressiva, e eu era uma pessoa depressiva, então eu gosto muito de organizar as músicas que dizem respeito a quem eu sou hoje, entendeu? Só que muitas dessas músicas não são só de louvor, entendeu? Existem músicas do mundo, assim, músicas seculares que eu gosto de ouvir. Só que o problema é isso se tornar mais importante que Jesus. E eu tava pensando sobre uma coisa e queria trazer isso pra vocês. Estar em um relacionamento com Deus é como se a gente estivesse numa casinha toda acolhedora. E dentro dessa casa a gente tem tudo que a gente precisa. A gente tem a mesa sempre farta, a gente tem uma lareira queimando pra casa ficar quentinha. A gente tem várias roupas pra gente usar, sabe? Sempre ficar lá super acolhidos mesmo. Só que a gente às vezes olha pela janela
e ver as pessoas lá fora. E se chover, por um acaso, a gente tá lá dentro dessa casa, seguros da chuva, mas a gente vê as pessoas lá fora e a gente também quer saber qual é a sensação da chuva gelada sobre a nossa pele. E, por exemplo, essa sensação que a gente quer ter, fora do que está dentro do nosso conceito de vida cristã, às vezes pode ser uma música secular. E Deus não condena isso. E tá tudo bem a gente querer saber o que é isso, a gente querer escutar uma música desde que não ofenda a Deus ou a outras pessoas. Mas o problema é que a gente sai porque Deus não deixa a porta trancada. A gente é livre para escolher, só que o problema é que a gente sai e a gente se apaixona pela chuva. E a gente coloca essas sensações no lugar de Jesus e não quer mais voltar. Só que sempre acontece que a gente percebe que a gente não encontra nas coisas do mundo, que a gente encontra em Jesus, e a gente acaba sempre voltando para casa. Mas eu queria dizer hoje que se você tá com problema em equilibrar a vida cristã e as coisas do mundo que você gosta, eu escutei uma coisa um dia que me deixou muito chocada. Deus não chamou a gente para ter uma vida de equilíbrio. Ele quer que a gente coloque ele como prioridade. Então a gente não tem que equilibrar Deus e o mundo, a gente tem que ter Deus como prioridade. E a partir disso a gente mede as outras coisas na nossa vida. Então talvez você precise ficar um tempo sem ir lá fora, entendeu? Talvez você precise realmente só consumir coisas que sejam feitas por pessoas de Deus e que adorem a Deus. E talvez um dia você possa chamar Jesus para dançar na chuva com você, quando você conseguir consumir esses conteúdos e essas coisas não fazerem você idolatrar coisas que não sejam Jesus. Então, primeiro, se encha de Deus. A gente só consegue consumir esses conteúdos sem adorar eles, sabendo verdadeiramente quem a gente deve adorar. Em segundo lugar, quem você é, saiba disso, você é filho de Deus. Inclusive, nesse versículo está escrito que sobre esse alicerce, que é Jesus, estão escritas essas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. Então, nós somos de Jesus, e a partir do momento que a gente entende isso, todas as outras coisas se tornam secundárias. E isso que eu tenho tentado entender. Eu não sou as músicas que eu escuto, os filmes que eu assisto. Eu sou filha de Deus e ponto. Todas as outras coisas são um plano de fundo da minha vida, mas o mais importante é Jesus. Em terceiro lugar, chame Jesus para dançar na chuva com você. Então, em tudo que você for fazer, mesmo no momento que você vai descansar e assistir um filme, mesmo no momento que você vai tirar um tempo para você, escutando músicas que você gosta, esteja na presença de Deus e chame Ele para estar naquele momento com você. E a reflexão que eu queria trazer também é que, novamente, se você tá com dificuldade para conciliar as coisas, saiba que você não tem que conciliar, você tem que dar prioridade para Jesus. E talvez uma boa decisão que você tenha que tomar é se afastar um pouco dessas coisas que estão tentando roubar o lugar de Jesus no seu coração. E aí, depois que você estiver cheio de Deus, você chama Ele para dançar na chuva com você. Mas é isso, eu espero de coração que esse vídeo tenha falado com vocês, que Deus tenha me usado para trazer essa reflexão.